depois disso agora, pessoal, é só nadar de braçada, porque a gente entra numa época boa demais, já no século XX, que eu chamo de época de ouro da neurociência, tá bom? Que é um período aqui entre 1902 até 1949, né? Então o início do século XX até o meio dele, em que várias pessoas ali malucas com tudo que estava sendo faladas, extremamente animadas, motivadas e, claro, tendo a metodologia necessária para fazer acontecer, eles começaram a pesquisar e eles descobriram muitas coisas legais que a gente lê hoje nos livros texto, pessoal. Aquelas coisas mais simples a respeito de morfologia, de fisiologia do sistema nervoso, beleza, pessoal? Então, o primeiro da lista, pessoal, Julius Bernstein, foi um cara que criou estudos relacionados à permeabilidade de membrana neuronal. Então, ele descobriu que a membrana dos neurônios ela mudava a sua permeabilidade para permitir que íons transitassem de um lado para o outro da membrana. Então, essa descoberta, de novo, foi fundamental para que a gente começasse a falar de mecanismo de transmissão nervosa, né? Como que a eletricidade ela é gerada e ela passa de um ponto A para um ponto B, percebem? Depois disso, a gente fala de Corbin e Brodmann, que veio aqui dando muita força àquela teoria do localizacionismo, vocês se lembram? E esse cara apresentou um trabalho exaustivo de descrição de diferentes células do córtex cerebral que tem diferentes distribuição ali no cérebro como um todo, né? Então ele numerou mais de 50 regiões corticais que estariam responsáveis por diferentes funções daquele mesmo corpo, tá? Do corpo do animal. Seguindo, a gente fala de Dale e Louis, que nos trouxeram grandes contribuições relacionadas à bioquímica do sistema nervoso. Então eles descobriram os primeiros neurotransmissores do qual nós podemos conhecer hoje. Ivan Pavlov, que traz experimentos a respeito de condicionamento animal, então você deve conhecer os experimentos de Pavlov. Ele passava por uma porta, tocava um sino e o cachorro dele recebia comida. Passava pela porta, tocava o sino, o cachorro dele recebia comida. Então ele percebeu que quando ele passava pela porta, ele tocava o sino, o cachorro dele começava a salivar. O cachorro dele ele começava a se preparar para receber aquela comida, porque sempre acontecia dessa maneira. Então ele começou a tocar aquele sino e ele viu que o animal dele já sabia que ele receberia comida. Então ele descobriu que ele poderia, através de um estímulo, ele poderia ensinar o animal dele, que foi um cachorro que ele usou, a entender o que aconteceria logo em seguida, que no caso ali era a apresentação de uma possível refeição. Hans Berger criou os primeiros encefalogramas, Carl Lashley estudou muito sobre engramas cerebrais, formação de novas memórias. Conrad Loris, pessoal, vocês já devem ter visto o experimento dele também com os patos, né? Então ele criou aqui o inativismo comportamental, vamos dizer assim. Ele descobriu que uma vez que os patos nasciam e avistavam ele ainda dentro do ovo, aqueles patos passavam a seguir ele por onde ele fosse pelo resto da vida. Então ele viu que os patos traziam dentro de si um comportamento que era inato, ninguém ensinou isso para eles. Uma vez que os patos avistassem uma coisa, a primeira coisa que eles avistassem, eles já sabiam que eles deveriam seguir aquilo, porque seria provavelmente a pessoa que providenciaria comida, alimentação e proteção para eles, né? Então, mas ninguém ensinou isso para eles, eles simplesmente faziam, não importa o que acontecia, né? Então, inativismo comportamental. Donald Hebb foi um cara também incrível demais. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo também já sobre trabalhos de Donald Hebb. Eu vou deixar aqui no cardzinho em cima, se você quiser saber um pouco mais, você pode assistir. Mas aqui, pra gente que estamos falando de neurociência, é interessante os trabalhos de Donald Hebb relacionados à memória, né? E como que a memória é formada. Então, ele descobriu que a formação de memória, principalmente a evocação de uma memória, acontecia através do disparo sincrônico de neurônios pertencentes a uma mesma rede. Tá? Então, Hebb estudou bastante sobre mecanismos de evocação de memória. E a gente continua falando aqui, poderíamos falar de muitos outros autores. Eu coloquei aqui também Charcot e Freud. Né? Charcot foi o cara que ensinou Freud a trabalhar, né? Então trouxeram sim grandes contribuições, principalmente se você é da medicina. A psiquiatria, né, médica. Então Charcot aqui estudou sobre algumas histerias da época e Freud veio dando sequência a esses estudos ali, agora trabalhando com um tipo de psicologia ou psiquiatria não biológica, né? A gente fala então de hipnose e etc e tal. E daqui para frente, pessoal, o negócio só deslanchou e a gente passou a conhecer muitas coisas legais aí dentro da
da neurociência, tá? Eu coloquei foto aqui de alguns desses autores. Esse aqui é Pavlov, esse é o Lashley, esse é o Corbinian Brudman, aqui a gente tem o Donald Hebb, e esse aqui é o Henry Dale, tá certo, pessoal? Coloquei algumas fotos aqui porque se vocês estiverem folheando algum livro, se vocês verem algum desses caras aqui, vocês podem parar para ler, que muito provavelmente tem coisa boa ali. Terminando, pessoal, até aqui a gente falou da filosofia, como ela iniciou tudo, a gente já falou dos principais nomes e agora só falta vocês conhecerem os principais casos ali que nos ensinaram e nos deram bons exemplos dentro da neurociência. A gente já vai terminar a aula. A gente vai falar do caso do Phineas Gage, vamos falar do paciente HM, do procedimento aqui criado por Gazzaniga e o Sperry, que é o Split and Brain Surgery, beleza, pessoal? Então vamos começar falando de Phineas Gage. Então Phineas Gage foi um cara que teve uma morte, tá, pessoal? Uma morte aí bem interessante. Ele sofreu um acidente, ele teve uma barra de ferro atravessada à sua cabeça. Ele trabalhava com construção ferroviária. Então ele colocou pólvora dentro de um buraco no chão, ele bateu a barra de ferro em cima da pólvora, a pólvora explodiu, reagiu com o metal e lançou a barra de ferro para dentro do seu crânio. Então ele teve esse padrãozinho aqui, tá? O crânio de Phineas Gage ficou desse jeito aqui. Logo depois que ele morreu, as pessoas puderam avaliar ali o resultado daquele acidente. O interessante, pessoal, é que Gage ele morreu de morte morrida, tá? Ele não morreu por causa desse acidente aqui, não. Depois que ele se acidentou dessa maneira, ele foi para o hospital, ele ficou lá internado, em coma, durante algumas semanas, e saiu depois e voltou a viver. Essa aqui é uma foto real do Phineas Gage, tá? Ele tirou foto com a barra de ferro que transpassou o seu crânio, e ele voltou a trabalhar. As pessoas diziam que Gage ele não era mais Gage, tá? Ele ficou uma pessoa totalmente diferente. Gage ele era um cara com comportamento exemplar, que se importava muito com a sociedade, com política, com o respeito aos seus semelhantes, né? Então era um cara muito envolvido ali com o reforço de tudo aquilo que era ético e moral na sua comunidade. E logo depois desse acidente ele não se importava com mais nada. Ele fazia xixi e ele defecava nas ruas, ele mexia com a mulher dos outros, ele não se importava mais com seus familiares, ele só chegava atrasado no trabalho, ele se tornou um baderneiro dentro da construção ferroviária, e os colegas e os seus familiares, eles estranhavam muito tudo aquilo que aconteceu. Então, com esse acidente de Gage, a gente aprendeu que essa região aqui do cérebro que sofreu com a lesão e com o acidente, pessoal, que é chamado de lobo frontal, é responsável por processar e formar a nossa personalidade. Isso porque depois que Gage ele perdeu parte de seu lobo frontal aqui nesse acidente, ele teve uma mudança comportamental que foi expressiva demais. Beleza, pessoal? Então, Phineas Gage nos ensinou a respeito de lobo frontal, de personalidade e comportamento. Paciente HM, pessoal, o HM aqui é uma sigla para Henry Molaison ou Molaison, né? Minha pronúncia não sei se está correta, mas foi esse cara aqui que ele tinha frequentes transtornos de epilepsia. E na tentativa dos médicos de tratar esses transtornos epilépticos de Henry, eles resolveram tirar uma parte de seu cérebro, que hoje é conhecida como hipocampo, que fica bem aqui ó, na base do cérebro. Aqui vocês podem ver que o cérebro ele está inteiro, beleza? E aqui foi a região que foi retirada do Harry, na tentativa de curar os transtornos. E eles viram que tudo bem, realmente os transtornos eles foram satisfatoriamente curados, mas Molaison ele perdeu a sua memória de curto prazo, ele não conseguia mais guardar informação nenhuma. Então ele viveu muito bem depois da cirurgia, aqui está uma imagem dele velho, né? Mas ele simplesmente não conseguia guardar informação nenhuma. Então a gente descobriu, com a ajuda do caso HM aqui, que o hipocampo ele é sim uma estrutura que está relacionada com a memória, principalmente a memória de curto prazo, com a formação de novas memórias, né? Então a gente descobriu que o hipocampo ele trabalha dessa forma aí, beleza, pessoal? Falando aí agora de Gazzaniga e de Sperry, pessoal, foram dois pesquisadores aí que criaram um experimento, uma cirurgia que foi bem interessante. Então eles dividiram os hemisférios cerebrais, tá? Eles separaram a conexão que conecta o hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito. Então, eles fizeram essa cirurgia com o sujeito e submeteram esse sujeito a um teste, a uma prova, né? Vamos dizer assim. Então, eles descobriram o seguinte, que uma vez que a separação interhemisférica ela é desfeita,
aqueles hemisférios eles meio que conseguem trabalhar independentemente, eles começam a se responsabilizar especificamente por alguns certos estímulos ou funções, né? E eles simplesmente não compartilham o processamento dessa informação com o outro hemisfério. Eles não conseguem fazer isso, é claro. A ponte que os conectava foi destruída, percebem? Então olha o procedimento que eles fizeram. Eles pegaram um indivíduo que sofreu o split brain surgery, colocavam ele na frente de uma televisão com duas telas, uma tela à esquerda e uma tela à direita. Essa televisão estava sobre uma mesa com um espaço para que esse indivíduo conseguisse colocar a sua mão. E aqui do outro lado da televisão a gente tem vários objetos. Então eles mostravam uma foto na tela esquerda para esse indivíduo, a foto de uma chave de fenda, por exemplo, e perguntavam para ele, o que você está enxergando? E o indivíduo respondia, eu não estou vendo nada, aí só notem. Então veja, o hemisfério direito, que foi o hemisfério que viu a imagem do lado esquerdo, né, porque que o estímulo ele é cruzado, ele não tinha capacidade de falar, ele não tem a capacidade de falar. Então o hemisfério direito, que foi o hemisfério que recebeu o estímulo visual, por não conseguir falar, ele não conseguiu expressar aquela visão que ele recebeu. Mas veja, o hemisfério esquerdo ele consegue se falar. Mas o hemisfério esquerdo, pessoal, ele não viu nada, que a tela ficou apagada. Então, quando lançaram a pergunta para ele, what did you see? Ele respondeu, eu não estou vendo nada, realmente eu não estou vendo nada. Depois eles seguiram o experimento dizendo, com a sua mão esquerda, pegue aquilo que você viu na imagem. Então a pessoa pegava a mão esquerda, apalpava os objetos e ficava na mão exatamente aquilo que foi mostrado para ela. Porque realmente o hemisfério direito, que controla a parte esquerda do corpo, tinha visto alguma coisa. E apesar dela não conseguir descrever verbalmente o que foi visto, ela sabia o que tinha sido mostrado para ela. Então quando ela apalpou aquelas coisas, ele conseguiu pegar e falar, foi isso aqui que eu vi. E olha que legal, agora quando a imagem foi mostrada no lado direito, o hemisfério esquerdo conseguia responder exatamente o que foi visto. Olha, eu vi uma bola de beisebol. Legal demais, né, pessoal? Legal demais. Falando de ciência e de descoberta, essas foram coisas incríveis que foram nos mostradas através de casos, né, de não necessariamente experimentos controlados, mas muitas vezes acidentes, mas que sim conseguiram nos ensinar, tiveram a capacidade de nos ensinar bastante coisa. Beleza, pessoal? Então isso é tudo que eu tinha para falar com vocês a respeito de história da neurociência. Vocês viram que é uma aula bem densa, bem comprida, deu bastante trabalho para montar isso tudo, então dá um joinha aqui embaixo, sem comentar, sem se inscrever no canal. Você consegue fazer isso de forma gratuita e você vai me ajudar bastante, tá bom? Por fim, compartilhe essa aula com alguém que você entenda que possa se interessar por esse conteúdo e eu vou continuar sendo muito grato a você e você vai continuar me motivando a criar mais e mais aulas como essa, tá bom? A gente se vê nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Até mais, tchau!